Cá, o Ministério Público está a investigar uma fraude no emprego. Uma instituição recebeu 18 mil euros do IFP para contratar estagiários, mas nunca lhes pagou. E disse, ainda fez mais. Para conseguirem os estágios, os jovens candidatos tiveram de pagar pela formação que aí era prestada. O Instituto de Emprego e Formação Profissional não verificou, no entanto, a idoneidade da instituição, que, descobrimos nós, funciona numa sede fantasma, nem sequer avaliou o currículo da única pessoa responsável. Cristina Duarte prometia orientar estágios profissionais de jovens psicólogas, mas nem sequer estava inscrita na ordem da classe. Foi precisamente esta ordem que denunciou o caso ao Ministério Público. As oportunidades normalmente apresentam-se disfarçadas de trabalho árduo. A frase surge no Guia do Formando, distribuído pelo Instituto de Intervenção Social. Trabalho algum, mas oportunidades muito poucas ou nenhumas. No primeiro mês houve uma formação interna e que não tinha sido completa às horas todas. Nessa altura eu comecei a perceber que efetivamente as coisas não iam acabar bem. Eu cheguei lá e disseram-me: hoje não há formação, hoje não está cá ninguém, a doutora Cristina não está cá. E desde então nunca mais houve hipótese sequer de contacto nenhum, porque nem perspectivas de ser integrada em funções, propriamente dito, nem continuidade de qualquer formação. Estas duas jovens descobriram uma oportunidade de emprego no IDISO em janeiro deste ano, respondendo a anúncios na internet. Neste IDISO, Instituto de Intervenção Social, garantem que se relacionaram sempre, em termos formais, apenas com Cristina Alexandra Ferro Duarte. Em fevereiro, recebo um telefonema dela a informar-me que eu tinha sido selecionada para um estágio profissional de admissão à ordem, não é? Porque a minha expectativa era essa, fazer o estágio de admissão à ordem dos psicólogos. As jovens acusam que a Associação de Âmbito Social da Intervenção Comunitária e Prática Clínica na área da Psicologia pediu-lhes formação antes de avançar com os contratos. Já tinha formação nessa área, no âmbito do meu curso. Ela disse que compreendia que efetivamente era só por uma questão burocrática, porque era essa formação que iria de alguma forma justificar a minha contratação perante o IFP. Se eu entendo, teve que pagar ao IDISO para poder trabalhar no IDISO? Sim, tive que pagar essa formação. Basicamente eu só poderia ficar com o emprego se frequentasse esse mesmo curso. Acabou por frequentar o curso? Acabei por me inscrever. O Instituto IDISO apresenta-se na internet, estando localizado no coração nobre de Lisboa. Éramos 5 pessoas numa sala para 2. Tínhamos que partilhar secretárias, não tínhamos computadores, tínhamos que levar os nossos próprios computadores de casa. Funcionava no Largo Rafael Bordal Pinheiro, que era um centro de escritórios. O 6 às 9 tentou visitar os escritórios no Chiado para poder falar com os responsáveis da associação. Boa tarde. Gostaríamos de poder contactar o IDISO, o Instituto de Intervenção Comunitária. Eles têm aqui escritórios ainda? Não, já não fazem parte. Já não fazem parte? Não. Muito obrigado. Tendo acesso através do portal do Ministério da Justiça ao documento de constituição da associação, afinal o IDISO tem como sede oficial o número 179 da Alameda das Linhas de Torres, no Lumiar, Lisboa. Mas o 6 às 9 descobre que o Instituto de Intervenção Social nunca morou efetivamente aqui. Aqui no campus académico do Lumiar funcionam várias instituições, mas nunca tinham ouvido sequer falar do IDISO, Instituto de Intervenção Social, ou seja, a morada que deram corresponde apenas a uma sede fantasma. O 6 às 9 sabe que muita correspondência endereçada ao IDISO acumula-se aqui na portaria e que a intenção é devolvê-la ao CTT. A RTP, a entidade que gera o campus, descarta mesmo por escrito qualquer relação com o IDISO. Tendo sido contactados pela RTP acerca da associação IDISO, a Universitas declara total desconhecimento relativamente à mesma. A parceria com o IFP, Instituto do Emprego e Formação Profissional, as medidas de apoio à contratação e a promoção de estágios profissionais foram para estas jovens as garantias da validade do projeto da associação IDISO.
E inicio funções dia 2 de junho. A fazer o quê? Supostamente iria coordenar um departamento dentro do Instituto, que era ligado à área criminal. O IFP adianta cerca de 18 mil euros ao IDISO, mas o dinheiro só chega parcialmente às jovens ou terá faltado mesmo por completo. Recebeu alguma vez algum vencimento? Nunca. Quando é que se desvinculou? Em julho, meados de julho, enviei a minha carta de anulação de contrato tanto para a entidade como para o IFP. No final do primeiro mês, eu também não recebi o meu vencimento na íntegra. O meu vencimento que era pago pelo IFP, que tinha adiantado uma verba de 4 meses, e eu comecei a confrontá-la, e sempre ela a dizer que tinha sido um erro, que tinha sido o contabilista. A partir daqui, estas pessoas rescindem os contratos de estágio, denunciam as irregularidades ao IFP ainda no final do mês de julho. Logo nessa altura, são pedidas explicações ao IDISO. Chegámos ao final de agosto, percebemos que de facto alguma coisa muito estranha se passava, já não era admissível continuarmos a aguardar a disponibilidade da entidade e, portanto, avançámos para a instauração de incumprimento e de reversão da decisão de aprovação. Foram revogados os estágios profissionais e anuladas as medidas de apoio ao emprego. Decorre a fase de audiência prévia e o IDISO ainda pode responder. Se não o fizer, vai ter mesmo que prestar contas dos 18 mil euros que recebeu de adiantamento dos processos. É notificada para devolver tudo aquilo que recebeu. Tem tentado contactos telefónicos com a entidade? Não, neste momento já não. Nós notificámos, como a lei manda, por ofício registado e, portanto, agora... Nunca obtiveram resposta? Não. Sabendo efetivamente que esta é uma entidade que não tem uma sede física real, deu uma morada falsa na constituição da escritura, como é que o IFP não cruza a informação antes de celebrar contratos com estas pessoas? Repare, nós não temos que cruzar esse tipo de informação. Nós acreditamos que as entidades estão de boa fé connosco. Esta entidade nunca tinha trabalhado connosco, portanto não havia um histórico que pudéssemos avaliar. Sem a retribuição a que tinham direito e tendo frequentado formação que dizem não ser acreditada, as lesadas continuam a reagir. Apresentam queixa na Polícia de Segurança Pública e na Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A ASAI procedeu à instauração do processo de contraordenação pela prática de ações consideradas enganosas. Cristina Alexandra Ferro Duarte terá prometido orientar os estágios profissionais das jovens psicólogas. Este documento assinado assim o atesta e a Ordem dos Psicólogos é chamada a intervir. Esta senhora nunca esteve inscrita na Ordem? Não temos qualquer referência à inscrição desta pessoa na Ordem. Não poderia supervisionar estágios, por exemplo? Ninguém, para ser supervisor de estágios, tem que ser membro efetivo da Ordem. A Ordem reúne provas e decide comunicar ao Ministério Público as suspeitas de crime. Como essas pessoas não estão sob a alçada da Ordem, remetemos todos esses processos para o Ministério Público. O que fizeram aqui, porque a senhora não tem nenhum protocolo convosco, nem pode sequer supervisionar estágios. Sim, exatamente. Este processo, como os outros 24 que já enviamos para o Ministério Público e que são sempre processos em que, havendo a suspeita de que a pessoa está numa prática ilegal da profissão, porque é isso que se trata, de uma prática ilegal da profissão, serão todos sempre remetidos para o Ministério Público. À investigação do 6 às 9, a Procuradoria-Geral da República responde assim. A participação deu origem a um inquérito, o qual se encontra em investigação. Não estando inscrita na Ordem, não pode orientar estágios. Cristina Duarte até se afirma nos planos de formação como mestre em Psicologia pela Universidade de Lisboa, mas a Academia desconhece esta aluna. A pessoa referida não consta dos arquivos da Faculdade de Psicologia nem da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. A RTP tenta por 2 vezes gravar uma entrevista com a avisada. Eu disse que voltava a ligar-lhe para saber da sua disponibilidade ou não para uma entrevista gravada connosco sobre o IDISO. Posso citar a dizer que não tem nada a comentar para a entrevista e posso também citar aquilo que me disse de que confia nas autoridades para que investiguem tudo o que têm a investigar?
Cristina Duarte recusa entrevista gravada, diz ao telefone que não é diretora da associação, mas não adianta os contactos dos responsáveis. No artigo 6º do documento de Constituição está escrito que apenas uma assinatura vincula o IDISO. É Cristina que seleciona as candidatas em entrevista, assina os contratos de estágio, rubrica vários documentos, dá formação. Para o IFP, a representante legal da associação é Cristina Duarte. As decisões de aprovação são assinadas por quem vincula a entidade e são reconhecidas notarialmente. E o notário reconhece que aquela pessoa tem poderes para o ato. O IDISO consegue mesmo assegurar junto do agrupamento de escolas Dom Dinis, em Marvila, Lisboa, algumas componentes de apoio à família. No projeto apresentado ao agrupamento constam os nomes da Fundação Gulbenkian, do Instituto Camões e da Fundação EDP. O diretor do agrupamento de escolas Dom Dinis não quis gravar a entrevista, mas diz que foi com base nessas referências que acabou por contratar os serviços do IDISO no CAF, componente de apoio à família. Fundação Gulbenkian, Instituto Camões e Fundação EDP, todas estas entidades são perentórias. Venho informar que não há qualquer apoio a esta instituição. A Fundação EDP não tem nos seus registros qualquer protocolo ou relação com a IDISO. De acordo com a informação recolhida, o IDISO não está registado como ONGD, nem há na nossa base de dados indicação de que alguma vez tenha obtido esse estatuto. Num esquema de recrutamento de jovens que aceitam um emprego promovido à custa de dinheiros públicos, sobra este aviso. É preciso que todos os estagiários, todas as pessoas tenham muito cuidado, naturalmente, com quem trabalha, verifiquem junto da ordem se está tudo conforme exatamente aquilo que é exigido pela ordem, se há um protocolo, se as pessoas são reconhecidas como potenciais orientadoras. Neste caso, as entidades públicas não cruzaram informação entre si. Ninguém validou a sede institucional e não foi confirmada a idoneidade da representante legal. Isto prova que a fraude é possível? Não, porque repare, o Instituto não foi defraudado. O Instituto tinha um projeto, aprovou, vários projetos neste caso, aprovou-os. Mas as estagiárias não receberam sequer nenhum vencimento, muitas delas. Mas isso, repare, isso é uma situação que incorre em incumprimento já depois do processo estar aprovado. E para as jovens, uma oportunidade de trabalho transforma-se em caso de polícia. Percebemos que não é assim tão pouco comum quanto isso. Nesta área em particular, na área social. Percebemos depois que anteriormente houveram outras pessoas que não foram também tão poucas quanto isso envolvidas neste tipo de esquemas. Como é que se sente? Frustrada, porque as medidas de apoio existem, supostamente para incentivar o emprego jovem, para incentivar as pessoas que estão a começar, mas depois no fundo são mal aproveitadas porque não há supervisão necessária, não há um acompanhamento, não há respostas. Num mercado de desemprego jovem ainda em alta, o trabalho árduo afinal não se transforma sempre em oportunidades e as frases motivacionais são às vezes só engodos. As oportunidades normalmente apresentam-se disfarçadas de trabalho árduo e é por isso que muitos não as reconhecem.